Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisamar Santos, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos estudar a lição de número 12 da revista CPAD nesse segundo trimestre, que tem por título A Bondade de Deus em nos atender. Vamos falar desse atributo de Deus maravilhoso que é a bondade. É através da bondade que nós recebemos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Vamos para o texto áureo. O texto áureo nos diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. Verdade prática: Deus é um pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Aqui a gente entende que Deus concede aos seus filhos o que é bom para eles. Muitas das vezes as pessoas não sabem o que realmente são boas para elas, mas Deus sabe. E por isso que muitas das vezes você pede e não recebe algo de Deus, porque Deus sabe que aquilo ali não vai fazer bem a você. Ele vai te dar outra coisa que realmente vai te fazer bem, porque Ele sabe todas as coisas, Ele te sonda, Ele te conhece, Ele sabe o teu futuro, o teu caminho. Então Deus, Ele sabe o que é bom para você. Mas vamos para a leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 20. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazeis também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrarei pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pois seus frutos o conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se-á e lançar ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Esse texto é muito maravilhoso. Na medida que a gente for estudando o conteúdo da lição, alguns versículos vão sendo citados e a gente vai conseguindo interpretá-lo e aplicá-lo. Vamos para a introdução. Nessa lição, aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades, né? Pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Mateus 7,7 é o texto que nós acabamos de ler. Veremos também que aqueles que entrarem pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus propostos por Cristo no Sermão do Monte. E veja só, aqui é uma condicional. Para a gente viver tudo que Deus tem para nós, nós temos primeiro que entrar pela porta estreita, né? Andar pelo caminho apertado. É uma condicional para receber as bênçãos de Deus. Não é de qualquer forma, né? A gente tem que andar por um caminho, por aquilo que Deus Ele elaborou para nossas vidas, dentro dos seus mandamentos e princípios. E nesse contexto, o segredo é andar pelo caminho estreito, né? Passar pela porta estreita. E lá na frente a gente vai falar de porta.
Inclusive, falar sobre porta estreita e sobre portas largas. Vamos continuar. O Senhor é bom, e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele e procuram viver cheios do Espírito Santo, e Efésios 5:18, que diz: não vos embriaguei com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Aqui é mais uma condicional, Viver em comunhão, Aqueles que viverem em comunhão com Cristo serão cheios do seu Espírito. E aqui é mais uma condicional, Quer ser cheio do Espírito Santo? Tem que viver em comunhão, Ter uma vida de oração, ter uma vida de consagração ao Senhor, ter uma vida de renúncia. Para quê? Para que venha a ser cheio do Espírito Santo, e jamais ser enganado pelos falsos profetas, que é o que está acontecendo muito hoje. As pessoas estão sendo enganadas pelos falsos profetas, Falsos profetas que anunciam o evangelho diferente daquilo que Cristo e os apóstolos anunciaram. É o que Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Se mesmo um anjo vier e prega um evangelho diferente desse que nós anunciamos, Paulo falando, que seja anátema, ou seja, maldição. Então, o que se vê hoje é um evangelho diferente. É um evangelho que não prega uma porta estreita, um caminho estreito, não prega uma comunhão, prega-se uma libertinagem, para que as pessoas venham se sentir confortáveis nesse mundo ímpio, nesse mundo pecador. Vamos continuar. Tópico 1. A bondade de Deus. Definição de bondade. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura, boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Aqui fala-se da bondade. O Osiel Gomes, o pastor Osiel Gomes, ele foi muito enfático nessa relação da bondade. Ele pegou aqui alguns significados de bondade. Entretanto, falando sobre Deus, nessa questão da bondade como um atributo de Deus, ela se estende mais um pouco, porque a bondade de Deus fala também da misericórdia, A bondade fala da benevolência de Deus. A bondade fala daquele ato de socorrer aqueles que estão em comunhão, aqueles que estão andando pelo caminho. A bondade de Deus fala de um princípio de amor, de cuidado, de se chegar à pessoa, ao miserável, aquele que está precisando de uma graça. Então a bondade de Deus fala sobre isso. É como eu falei no início, é um atributo maravilhoso a bondade de Deus. É claro que a bondade de Deus é diferente da bondade do homem. O homem é bom, sim, mas nunca se compara à bondade de Deus. O homem é bom em que sentido? Não estou falando aqui de sentido absoluto. Bom dele fazer alguma coisa boa, dele fazer algo significativo para o outro. Isso é bom? Sim. Em certo ponto mas não é a bondade absoluta, porque o homem está caído, a sua natureza pecaminosa. Ele está inclinado ao mal. Mesmo recebendo essa graça de Cristo, a natureza humana ainda vive em nós. Então nós somos inclinados ao mal. Então nós não somos bons de forma absoluta. A gente faz coisas boas. Vocês entenderam até aqui? Vamos continuar. Na visão grega, a benignidade era vista como o mais brilhante atributo. Assim, a bondade no aspecto filosófico é vista como o valor que é atribuído à ação de uma pessoa. É como eu falei, a bondade é um aspecto em que a pessoa ela faz algo bom para o outro, Ela faz uma boa ação para outra pessoa. Não é uma questão de uma bondade absoluta. O ser humano não tem essa bondade absoluta, como eu falei. Então, a bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. Exatamente o que eu falei. O homem não tem esse atributo de bondade. Ele faz coisas boas. O apóstolo Paulo declarou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque eu falei sobre essa questão da natureza caída, dessa depravação do homem, o homem inclinado a fazer o mal, o homem inclinado para o mal. É justamente o que Paulo falou. Ele quer
fazer o bem, mas não consegue realizar o bem. Isso quer dizer que Paulo não conseguia realizar nenhum bem? Não, não era isso que ele estava falando. Ele está falando da natureza do homem caída, né? Dessa natureza que é inclinada para o mal. Isso porque nós recebemos de Adão essa natureza, né? Essa raiz pecaminosa. Não que o homem não consiga fazer algo de bom. Consegue. Ele só não é bom no sentido absoluto. Ele está inclinado ao mal. Ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter a tendência para o mal e para as práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento. Somente entrando pela porta estreita, pelo caminho apertado, poderemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para, de fato, fazermos o que é bom. Quando nós recebemos essa graça de Cristo, quando o homem se converte, entende que Cristo é o Salvador da vida dele, nele vai habitar a bondade, né? Porque o Evangelho, a verdade do Evangelho vai estar nele, mas nunca comparado ao atributo da bondade de Deus, porque dentro dele ainda vai estar a natureza corrompida de Adão. Mas a graça vai trazer benefícios para a vida dele. O cristão, ele, em essência, ele tem que ser uma pessoa boa. O cristão, ele tem que praticar o bem, né? O cristão, ele tem que ser uma pessoa amorosa, até porque o amor é um dos pilares do Evangelho, é um dos pilares do cristianismo. Então, ele recebendo essa graça, entendendo que Cristo é o Salvador da vida dele, recebendo o Espírito Santo, ele agora vai caminhar dentro desse princípio de bondade, de amor, né? E volto, eu estou sendo aqui repetitivo para que os irmãos entendam. O homem não é bom, ele não recebe essa bondade de forma absoluta, ele vai praticar as coisas boas. A natureza pecaminosa está nele. Vamos para o segundo tópico. Do segundo tópico, subtópico do tópico 1. Segundo subtópico, a bondade de Deus no aspecto bíblico. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Deus é bom por natureza. Por isso João disse que ele é amor e a fonte de toda benignidade, de modo que podemos expressar que o real, o verdadeiro bem transcendente está em Deus. O texto de Mateus 19, 16 a 26 mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus pergunta, por que me chamas bom? Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, Jesus deixa claro ao jovem que a salvação não vem por meio de boas obras, se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor a Deus. A fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo. Então as Escrituras vai falar de forma muito categórica da bondade de Deus, né? Como Deus é misericordioso e bom para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que estão em comunhão. Aí no texto aqui, o comentarista falando que o jovem rico perguntou ao Senhor o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus aqui citou alguns princípios, né? Por que me chamas bom? Né? Bom mestre, que bom farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus disse, por que me chamas bom? Jesus deixa claro aqui que a salvação não depende das boas obras. Tem pessoas que dizem assim, vou fazer boas obras para herdar o céu, herdar a salvação. Não. Né? As boas obras têm que estar acompanhadas, atreladas à fé e ao amor. Né? As boas obras por si só não dá direito de vida eterna. Não dá direito. Até porque Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor atrelado à ação social, atrelado aos dons, né? Atrelado a tudo. Até se uma pessoa entregar o seu corpo para ser queimado em sacrifício, né? Paulo ali faz uma referência. Se tudo isso não for feito com amor, nada vale. Eu nada sou. Sem amor, eu nada sou. Então não é as boas obras que vão me levar ao céu. Né? É claro que um cristão salvo, ele faz boas obras, mas isso é consequência da salvação, é consequência de Cristo na vida dele, é consequência da graça na vida dele. Não é
ele fazer as boas obras para alcançar a salvação. Ele alcançou a salvação através de Cristo, ele vai fazer boas obras, atrelado ao amor e atrelado à sua fé, é claro. Então vamos para o subtópico 3, do tópico 1. A bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia, né? Santidade separado, né? Retidão é andar corretamente, a verdade, o amor, benevolência. Logo, fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Foi o que eu falei. Podemos ver a bondade dele no seu amor para conosco. João 3,16. O amor que revela a perfeição divina. Também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado para conosco, atendendo às nossas necessidades, né? Então, Deus, ele ouve as nossas orações, ele atende às nossas necessidades, né? Deus, ele responde, ele promete, ele cumpre, ele age com misericórdia, ele cuida, ele dá livramento, ele protege. Tudo isso faz parte desse atributo chamado bondade nas nossas vidas. Você veja que esse pacote aí de tudo que eu falei está atrelado à bondade do Eterno, à bondade de Deus. Tudo isso que eu falei está dentro desse requisito, desse atributo chamado bondade. Quando Deus livra você, foi a bondade dele. Quando Deus usa de misericórdia com você, é a bondade dele. Quando Deus supre a tua necessidade, é a bondade dele. Quando Deus providencia algo na tua vida, é a bondade dele. Quando Deus te cura, é a bondade dele. Então tudo está dentro desse pacote, desse atributo de bondade do Senhor. Continuando, mesmo sendo imperfeito, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão, uma serpente por peixe. Então o que o Deus bondoso não fará em nosso favor se perdermos tudo em oração segundo a sua perfeita vontade. Se perdermos tudo em oração segundo a sua perfeita vontade. É claro que as nossas petições, lembrando, estão atreladas à vontade de Deus, né? Muitas das vezes a vontade de Deus, né, vai corroborar com a nossa vontade. A gente vai pedir algo que está dentro da vontade de Deus. Ele vai conceder. É isso que as pessoas têm que entender também, né? Não, vou pedir, vou orar, Deus vai me dar. Sim, Deus às vezes concede. Muitas das vezes. Você pedir, Deus faz, Deus realiza. Mas muitas das vezes não. Deus não vai fazer, porque não está dentro da vontade dele. Então você tem que ser grato quando Deus te dá e ser grato também quando Deus não te dá. Você tem que dar glória a Deus quando receber aquilo que você pediu e também tem que dar glória a Deus quando você, por acaso, não receber. Você tem que dar glória a Deus quando ele realizar a sua vontade e dar glória a Deus também quando ele realizar a vontade dele. Porque muitas das vezes a gente dá glória a Deus quando Deus realiza a nossa vontade. Dá culto e ação de graça, a gente dá glória. Mas quando Deus faz a vontade dele, a gente às vezes ficamos frustrados. Então devemos ser gratos quando Deus fizer a nossa vontade, mas também agradecer quando ele fizer a dele, tá certo? Vamos lá. Há dois caminhos para escolher: a porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava dando ênfase à ação de iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus, João 10:9. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora segue melhor o único caminho. Só voltando aqui, a porta fala de acesso e uma nova vida, né? E experiência com Jesus. Uma nova e viva experiência com Jesus. Então a porta fala disso, dessa iniciação. Você entrou na porta estreita, você está dando início ali à comunhão, à vida nova, a viver uma nova vida em Cristo Jesus. A porta fala disso, você entrou pela porta, essa porta é Cristo, né? Fala de viver o novo, né? Essa experiência com Jesus. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora segue melhor o único caminho. Você entrou pela porta, experimentou, né? Sentiu essa experiência, entregou a vida a Cristo, essa é a porta. Agora você vai andar pelo caminho. Esse caminho de conduta, de princípios, de mandamento.
É dentro daquilo que o Senhor planejou para você, que Ele requer para você, que a Bíblia nos ensina. Não é só a porta, porque tem muita gente que chega na porta, entrega a vida a Cristo, aceitou Jesus também, entrou pela porta, mas não quer seguir no caminho, não quer seguir pelo caminho estreito, pelo caminho, muitas das vezes, de renúncia, pelo caminho espinhoso, pelo caminho doloroso. Não quer. Entrou pela porta, vou repetir, entregou a vida a Cristo, tudo bem, mas na hora de seguir o caminho estreito, o caminho apertado, ele foge do caminho. Nós temos que entrar pela porta e permanecer no caminho. Você entendeu até aqui? Vamos lá. É importante atentar para os costumes da época em que Cristo fez menção à porta e ao caminho. É bem possível que, ao mencionar esses termos, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois a cidade, em sua maioria, era murada e tinha algumas portas largas e outras estreitas. No período noturno, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Essas portinhas, ou essa portinha, era chamada de fundo de agulha, em quem desejasse passar por ela teria de fazer muito sacrifício. Às vezes a passagem de um camelo com mercadoria por meio dela era impossível, sendo necessária a retirada de bagagem, e ainda assim a pessoa teria de passar ajoelhado. Foi nessa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Então Jesus aqui fez referência à cidade de Jerusalém. De dia havia as portas normais, as grandes portas, as pessoas transitavam por ela, e voltavam, mas à noite essas portas grandes fechavam e só ficavam as portas pequenas. E essas portas eram portas pequenas e apertadas, E o comentarista fez até referência aqui a um camelo passar por essa porta que era chamada fundo de agulha, por isso que Jesus fez aquela referência, do camelo passar no fundo da agulha. Isso, na realidade, era portas pequenas, eram portas estreitas. É por isso que Jesus faz essa referência. E Jesus sempre usa a condição geográfica, a cultura, o clima, as plantas. Jesus sempre pregou usando aquilo que estava ao seu redor. Se você ler os textos com atenção, você vai entender isso tudo. Então faz referência a essa porta estreita, esse caminho apertado. Isso quer dizer o quê? Tudo isso quer dizer renúncia. Renunciar ao eu, as vontades, os desejos. Tudo isso fala de renúncia. Caminho estreito fala de renúncia. Fala de luta contra os três inimigos. Primeiro, a carne. Segundo, o mundo. Terceiro, Satanás. Esse caminho estreito fala de batalha. Batalhas espirituais que você enfrenta. E você tem que lutar. Primeiro inimigo, a carne. Os pensamentos, desejos. O mundo, que lhe oferece coisas. Satanás com as suas investidas. Então tudo isso fala de caminho estreito. De porta estreita. De renúncia. De conduta. De princípio. De mandamento. De obediência. Vamos lá. Subtópico 2. Do 2. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? A porta estreita que conduz à vida eterna. Jesus está mostrando que é o único caminho que pode conduzir ao pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna. Então, todos os atos religiosos, tudo isso que as pessoas às vezes se apegam tanto, isso, como eu falei, não é algo que leva ao céu. Quem é salvo pratica isso. Por isso que Jesus falou em Isaías, disse: eu não quero sacrifícios, eu não quero carneiros, não quero bois, eu quero obediência. Isso é muito importante. Não quer dizer aqui que a gente vai deixar de praticar a comunhão, ir para a igreja. Não, e é isso aí, a gente tem que fazer. A questão é que isso já é condição de salvos. Você não faz isso para ser salvo. Você é salvo e pratica essas obras. Porque as pessoas invertem. Eu vou fazer isso para ser salvo. Negativo. Eu faço isso porque eu sou salvo. É a minha condição de salvo. Eu oro porque eu sou salvo. Eu jejum
porque eu sou salvo. Eu consagro, porque eu sou salvo. Eu não vou orar para ser salvo, eu não vou consagrar para ser salvo, eu não vou jejuar para ser salvo. Quem me deu salvação foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele me concedeu esse direito de salvação. Então é importante a gente atentar para esse detalhe. Certa vez Jesus declarou: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procuram entrar e não poderão. Lucas 13, 24. O verbo porfiar no grego significa esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em se obter algo. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam ter um novo caráter e uma vida eterna com Deus. Né? Porfiar, né? Fala de esforçar-se com zelo, desejo, vontade, né? De servir a Deus, buscar a sua face. Isso é condição de salvo. Pregar o evangelho, anunciar as boas novas, viver uma vida com Cristo, obedecer os princípios bíblicos, né? Ser um bom crente, dar testemunho. Isso é importante demais para a vida do cristão. Isso tudo fala de caminho estreito, porta estreita. A ideia aqui é essa. O que é porta estreita? O que é caminho estreito? Tudo isso que eu falei a vocês. Né? Renúncia, vida de renúncia, né? De entrega total, santidade, ser separado. Tudo isso fala de caminho estreito. Subtópico 3. A escolha entre os dois caminhos. Neste mundo só há dois caminhos a serem percorridos: o da vida e o da morte. Como bem falou o profeta Jeremias, infelizmente a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido. Contudo, muitos homens e mulheres escolhem trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Muitos escolhem os caminhos largos. É por isso que muitas pessoas estão correndo para esse evangelho de facilidade, um evangelho que não prega salvação, que não prega renúncia, que não prega o Cristo, que não prega a Escritura, prega versículos isolados. Porque esse tipo de religião, de igreja, e aqui eu estou falando de evangelho, de igreja evangélica, né? Essas igrejas evangélicas, elas pregam um caminho largo. Você pode fazer o que quiser. Você precisa renunciar. Você faz o que você quiser. Esse caminho é largo. Aqui não há conduta. Aqui não há princípios. Não, aqui não há nada. Você vem, pode fazer o que você quiser. Você vai herdar a salvação. Isso é bíblico? Não. É a doutrina de Cristo? É a doutrina apostólica? Não. Jesus foi enfático sobre o caminho estreito. Foi enfático referente à renúncia. Foi categórico referente a uma vida piedosa que o cristão deve ter. No caminho largo não tem vida piedosa. Né? Muitas igrejas pregam a prosperidade, né? A cura, mas não fala de Cristo, não fala de salvação, não aponta para a cruz de Cristo. Então muitas pessoas entram por esse caminho, mas foi o que o comentarista falou aqui. Né? Aqueles que querem viver uma vida com Cristo, né? Ele diz assim: onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. As pessoas sabem que tudo é lícito. Quem anda pelo caminho estreito sabe, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo é para mim, nem tudo me pertence, nem tudo me é lícito, nem tudo eu posso tocar, pegar, agir, falar, nem tudo. Eu sou diferente, eu sou santo, sou separado, tenho princípios, eu sigo o que a Bíblia me ordena e o Espírito Santo me conduz. Então é isso. Finalizando aqui, tópico 3. Pela porta larga é possível passar as obras da carne. E as obras da carne estão lá em Gálatas capítulo 5, 19 a 21. Prostituição, impureza, inimizades, porfia, pelejas e todo tipo de pecado. Contudo, o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Porém, o que escolhem é caminhar apertado, um dia vão morar no céu e serão como luz da aurora, como os luzeiros do firmamento. Quem anda pela porta larga, anda pelas obras da carne. Prostituição, avareza, porfias, peleja, inveja, tudo isso, porta larga. Tudo isso é que traz a porta larga. Mas quem quer ter uma vida com Deus, vai caminhar por um caminho estreito. Porque vai ser conduzido ao céu. Nós temos um alvo. Nós temos um propósito para alcançar. É o céu de glória. Não se chega lá de todo jeito, de qualquer maneira. Vamos lá. Último tópico, tópico 3. A mentira dos falsos profetas.
Cuidado com as falsas aparências. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois além de perigosos e se seduzirem os outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Sabemos que o lobo é predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade para fazer a sua defesa. Então, devemos sempre estar vigilantes contra falsos profetas. E aqui na frente a gente vai saber o que é um falso profeta, como identificar um falso profeta. Nós devemos ficar alerta, porque o que mais hoje tem são falsos profetas, principalmente agora invadindo a internet, aí profetizando mentira. Todo mundo agora é pastor, eu sou pastor, sou missionário. O cara é missionário, nunca fez missão, nunca evangelizou nem a rua dele, mas é missionário. Sou pastor, às vezes não cuida nem da família, é pastor. Então, o que a gente vê aí são pessoas, na realidade, querendo se exaltar, querendo glória, querendo holofote, querendo aparecer, querendo fama, e se rotulando com o título de pastor, de missionário, para querer agregar fama, mas são às vezes falsos, às vezes não, a maioria deles são falsos profetas, e nós devemos ter cuidado. Jesus fez menção aos falsos profetas, logo depois do ensino a respeito dos caminhos, pois com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. Justamente isso, os falsos profetas levam as pessoas ao caminho da perdição, porque não pregam o evangelho de Cristo, não pregam o evangelho verdadeiro, não pregam um evangelho de renúncia, como foi bem falado aqui, não pregam um evangelho espinhoso, pregam um evangelho de rosas, onde a porta é larga. Falsos profetas não têm domínio da escritura, usam textos isolados para enganar as pessoas, não tem fundamentação bíblica, não tem. Então esses querem enganar as pessoas, os cristãos, as ovelhas. O crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual, para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas dos que se dizem profetas, mas não são. Então, qual é o critério aqui primeiro? Oração. Porque orando, você vai conseguir identificar, através do Espírito Santo, aqueles que são homens de Deus e aqueles que não são. As pessoas se enganam, às vezes, com a boa oratória, com essas grandes igrejas agora que estão surgindo, essas grandes igrejas, com grandes programas televisivos, e as pessoas acabam se apaixonando, mas elas não prestam atenção na mensagem, não prestam atenção se realmente estão usando a Bíblia como um todo, não estão apenas isolando versículos. Então tudo isso o cristão deve ficar atento. Os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, Então, como é que eles chegam? De mansinho, às vezes chega, bate na sua porta, apresentando até mesmo a Bíblia, estudos, mas são falsos profetas, vestidos como cordeiros, de fala mansa, mas querendo tragar as ovelhas. Esses demonstram ter piedade, fazem logo as orações, profetizam, mas é tudo aparência. Tudo aparência. Como eu falei, o que mais se vê hoje na internet são as pessoas. Uma santidade, aquelas orações. Você não vê Bíblia, você não vê o estudo bíblico. Você só vê profecias, coisas bizarras, esquisitas, que acabam o quê? Envergonhando o evangelho. Principalmente nós somos pentecostais. Acabam entrando aí no arcabouço de pentecostais. Isso são os pentecostais. Mas não é pentecostalismo. Isso não é pentecostalismo. Quem é pentecostal de verdade sabe o que é pentecostalismo. Porém, o falso não anula o verdadeiro. A gente tem que entender isso. Vamos lá. Como detectar os falsos profetas? De acordo com a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, podemos facilmente identificá-los, porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmo.
Você não vê, né? Você vê raramente essa live e os caras falarem sobre Jesus, sobre Cristo, sobre o sacrifício de Cristo. Não. É só você. Mensagens antropocêntricas que apontam para o homem. Você não vê falar do sacrifício de Cristo, da cruz de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, pela expiação. Você não vem falar sobre nada disso. Só apontando para o homem, para o ego da pessoa. É o homem. Então é fácil identificar um falso profeta por isso. Ele nunca vai falar do Cristo. Nunca vai falar dele, de pessoas, dos homens. Também podemos identificá-los por seus frutos. A árvore pode estar frondosa, com muitas folhas, oferecendo uma boa sombra, mas se ela não dar fruto, ela será cortada. Então, pelo fruto você vai conhecer os homens de Deus, se são homens de Deus ou não. Os homens de Deus dão frutos, fazem discípulos, são homens piedosos, homens bons, fazem coisas boas, não bons, como eu falei, em absoluto, né, de atributo de bondade, mas fazem coisas boas, ação social, né, são pessoas caridosas, sabem falar, falam de Cristo, eles falam de Cristo, homens de Deus falam do amor de Cristo, não escondem a verdade, não quer massagear o ego, entendeu? Enquanto os falsos profetas não, não dão frutos. A imagem do fruto usado por Cristo se refere ao caráter e à conduta do profeta. Ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar o falso profeta: o seu ensino. Se ele ensinar alguma outra doutrina, se não conforme com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, é soberba, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. A primeira questão aqui são doutrinas. A gente vê que os falsos profetas, eles criam doutrinas falsas. Confissão positiva, né? É aquela doutrina que coloca Deus na parede. Deus tem que fazer, Deus vai fazer, Deus é obrigado a fazer. Teologia da prosperidade induz as pessoas a buscarem só prosperidade, né, atrelada ao curandeirismo, né, a curas. Deus cura? Claro. Deus dá riqueza? Dá. Mas a mensagem central do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho central é: Cristo veio, morreu na cruz para salvar todos aqueles que se haviam perdidos. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem da cruz é essa. As outras coisas são consequência. Casa, dinheiro, carro, cura são consequência do Evangelho. Mas a mensagem principal é Cristo Jesus. Terceiro e último tópico: uma análise criteriosa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer o que foi o Senhor que disse. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. Por isso precisamos vigiar para não sermos enganados. O falso profeta vai pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. O que é que todo mundo quer ouvir? Aqueles que massageiam o ego. Sentimentalismo. Mexer com as emoções. Fazer as pessoas chorarem constantemente. O falso profeta ele nunca vai confrontar. Você vê que os profetas de Deus, eles tinham algo em comum. Eles não tinham amigos, tinham poucos amigos. Eles eram rejeitados pela sociedade. Eles tinham uma mensagem de juízo. Tinham uma mensagem também de conforto, mas tinham mensagem de juízo. Mensagem de juízo que Deus mandava contra as nações rebeldes. Todos eles tinham isso em comum. O falso profeta não. Ele é cercado de amigos. Ele não tem mensagem de juízo. Ele só tem mensagem para massagear o ego. Só tem mensagem para que você se sinta bem. Para que você se sinta confortável. Para você continue fazendo o que você está fazendo. Com esse tipo de mensagem, ele vai agregar vários amigos. Os profetas de Deus da Bíblia não eram assim. Então, terminando aqui essa lição, falando sobre tudo isso, porta estreita,
caminho estreito, os falsos profetas, a bondade de Deus. Devemos entender que Deus, ele é bom. A bondade de Deus, ela abrange a misericórdia, o cuidado, o livramento. Tudo isso está incluso aí dentro da bondade de Deus. É um atributo de Deus, para as nossas vidas. Ele vai fazer tudo aquilo de acordo com a sua vontade. Nós vamos pedir. Como eu falei, muitas vezes a gente vai pedir e Deus vai nos dar. Muitas vezes ele não vai nos dar porque ele sabe que não é bom para a gente. Então, referente à porta. A porta é o caminho da salvação. É Jesus Cristo. A partir do momento que a gente entra na porta, agora a gente vai entrar no caminho. O caminho representa a caminhada do Evangelho. A estrada do Evangelho. Que também é espinhosa, é apertada, é dura. E por último, falando sobre os falsos profetas. Homens que se vestem de cordeiro, pele de cordeiro, para enganar os seus escolhidos. E nós vamos ter que identificar esses falsos profetas através da oração, através da mensagem deles. Então, concluindo aqui, a Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha da nossa benignidade com suas criaturas, cuidando delas, que sejam boas, que sejam más. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. A salvação é o resultado da graça e do amor do Pai. Estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos do Salvador. Então essa foi a nossa lição, gente. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por estarem aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Toda semana a gente vai estar postando aqui o vídeo da lição bíblica, ou terça, ou quarta, ou até mesmo na quinta. Eu creio que será uma bênção para as nossas vidas, certo? Valeu, gente! Graça e paz da parte do Eterno!